gente, bom dia. Com alegria, mas como foi dito aqui, com apreensão também que a gente começa essa nossa primeira mesa. E eu não vou me estender muito, já vou começar convidando as pessoas que vão falar para se sentarem aqui e a gente começar a nossa, o nosso encontro, o lado técnico do nosso encontro, o lado formal, a abertura já foi feita. Bom, Ademilson de Souza Soares, por favor, Ademilson. Maria Isabel Antunes Rocha, Maria de Fátima Almeida Martins, Débora Fernandes Miranda e Beatriz Lopes Falcão. Bom, então vamos passar a palavra ao professor Ademilson de Souza Soares, da Educação da UFMG, que vai nos falar sobre os egressos do curso de Pedagogia da UFMG e a atuação profissional na educação infantil. Bom dia a todos, todas. Já começou a contar meus 20 minutos? Vamos lá. Eu vou tentar usar esse... Vamos ver se eu consigo, para frente, isso, para trás e para voltar, assim. Bom dia, mais uma vez. Eu quero tirar aquele cursor ali que ele me irrita. Mania. Olha aí, tirei tudo. Nem tanto, né? Foi uma alegria receber o convite do professor Alexandre, meu colega da FAI, da professora Deise, a Tatiana, para poder falar aqui desta pesquisa. É um grande desafio a relação e o diálogo com os egressos. E no caso da Faculdade de Educação, do curso de Pedagogia, esse desafio também é grande. A UFMG pesquisa para, com e sobre os egressos. As três palavras não são, para, com e sobre, não são sem propósito. Nós estamos aqui discutindo para também os egressos. Estamos discutindo com alguns egressos. Mesmo que estejam aqui hoje, já fizeram cursos aqui. E sobre, eu posso pesquisar também sobre os egressos sem estar necessariamente com eles. Quando cheguei aqui, fui observando as fotos nas paredes da Faculdade de Ciência Econômica e fiquei pensando no perfil desses egressos de tantos anos atrás. Eu vou falar especificamente da nossa preocupação, que é a formação do professor para a educação infantil. Todos sabem que a educação da criança de 0 a 6 anos, 0 a 5 anos no Brasil, a partir da Constituição Federal de 88 e da LDB de 1996, passou a ser a primeira etapa da educação básica. Então é professor aquele que trabalha na creche e na pré-escola. E é tarefa do curso de pedagogia formar o professor para essa criança pequena. Esse termo, professor para cuidar do bebê na creche, ele é um pouco discutível do ponto de vista daqueles que trabalham e pesquisam a área. Por quê? Muitos dizem que é mais um educador do que um professor, aquele que cuida e educa a criança pequena. Mas, de qualquer maneira, a legislação diz que é professor aquele que trabalha na primeira etapa da educação básica. Então, nossa maior preocupação é saber como que o curso de pedagogia está preparando bem ou não os egressos para essa tarefa que lhe compete. Então, eu volto aqui, a oportunidade de estar com vocês, compartilhando experiências e está formulando dispositivos. Eu não gosto muito da palavra dispositivo, eu prefiro políticas para subsidiar o trabalho com os egressos da UFMG, que é a finalidade desse workshop, desse encontro. Ouvir os egressos é fundamental para que a gente possa aperfeiçoar a proposta de formação nos cursos de graduação da universidade. Nós estamos entendendo que sem escutar aquele formado, aquele egresso da pedagogia que está concretamente trabalhando na educação infantil, a gente não terá muita condição de refazer, de reorganizar a matriz curricular do curso de pedagogia. Como ouvir os egressos? Como ter acesso aos egressos? Como que nasce essa minha intenção de pesquisar os egressos?
eu, quando convidado, aceitei participar do curso de Pedagogia à Distância, a partir do ano de 2012. Atuei no Polo Buritis, que não fica em linha reta a 1.000 quilômetros, mas eram 1.000 quilômetros que eu fazia uma vez por mês para chegar a esse polo lá no noroeste de Minas. E eu fiquei mais surpreso ainda quando soube que a primeira turma do curso de Pedagogia, nos 9 polos de educação à distância, abriu 450 vagas e formou exatamente 335 estudantes no ano de 2011. A minha pesquisa, portanto, começou com esses. O meu interesse era em saber quem eram esses 355 egressos dos 9 polos de educação à distância que se formaram na UFMG. A partir daí, a própria Faculdade de Educação, os colegas da Faculdade de Educação, sabendo desse meu interesse, fizeram a sugestão de que eu pesquisasse também os egressos do curso presencial. Então eu cheguei aos anos de 2011 e 2012, a 265 vagas ofertadas, 178 estudantes concluíram nesses 2 anos. Então eu vou falar aqui não do curso de Pedagogia à Distância, mas vou falar do curso de Pedagogia Presencial. Nós primeiro fizemos essa pesquisa e depois fizemos, eu queria mostrar, é sobre esses 178 que eu estou falando aqui. Os 2 casos, a dificuldade foi ter acesso aos egressos. Como conversar com eles e como ter acesso, fazer contato. A nossa pesquisa incluiu a aplicação de questionário para todos e entrevista qualitativa com aqueles que já atuavam na educação infantil e vieram fazer o curso de pedagogia. E aqueles que, depois de fazer o curso de pedagogia, passaram a atuar na creche e na pré-escola. Eu vou pegar um pouquinho de água, eu fiquei nervoso. Eu estou indignado com esse episódio que aconteceu. Eu estou falando aqui pensando nas arbitrariedades, pensando no reitor da Universidade Federal de Santa Catarina, que foi ao suicídio, a delegada Marina, se tudo correr bem, deverá responder criminalmente pelo ocorrido com o reitor. Espero que o professor Jaime e a professora Sandra tenham a serenidade adequada para enfrentarem o momento adverso. E não quer dizer, esse ataque ao memorial da anistia não é sem propósito. Então, o curso de pedagogia ele tem uma finalidade muito ampla. Eu não vou explorar muito essa questão, mas eu quero que vocês compreendam. É tarefa do curso de pedagogia formar o professor que atua na educação infantil, nos anos iniciais do ensino fundamental, na educação de jovens e adultos, e para atuar também como gestor e pesquisador. Então, e tem mais coisas. Tem vários itens que as diretrizes do curso de pedagogia estabelecem, que o formado nesse curso poderá fazer após concluir o curso. Então, essa amplitude de possibilidades faz com que a matriz curricular tenha dificuldade de responder às demandas específicas. Eu vou só dizer aqui que fazer de tudo acaba sendo não fazer de nada. Sem priorização. Como preparar bem o primeiro professor das crianças pequenas? Seria necessário um curso para que a gente estudasse a criança de 1 ano, demoradamente, a criança de 2 anos, demoradamente, com o apoio de outras unidades da própria universidade, a criança de 3 anos, a criança de 4, para que a gente pudesse problematizar como ensinar e cuidar, educar e cuidar dessa criança bem pequena. É uma tarefa difícil, complexa. Então, eu não vou me estender. O que significa formar esse professor da creche, da pré-escola? É aquele que fala bem ou aquele que escreve bem? Predomina entre nós a falsa ideia de que um bom professor seria aquele que escreve bem. Ou um bom pesquisador, aquele que escreve melhor ainda. Sócrates, para mim, um grande filósofo, se recusava a escrever. E nem por isso deixou de ser um pensador da história, um grande pensador da história da filosofia.
As diretrizes são genéricas e elas acabam não respondendo especificamente a essa necessidade de formar o professor da criança bem pequena. A qualidade do trabalho depende, esse bom professor ele tem que ser necessariamente um humanista. Só que para formar um professor humanista, muitas vezes imagina-se que não precisa ter estratégias metodicamente orientadas. É um erro. Quanto menor a criança, mais método o professor tem que ter para se tornar um bom professor humanista. Imagina-se que não, que por geração espontânea. Muitos imaginam que para trabalhar na creche basta ser mãe. Ou critério número 1 ser recatada e do lar. Para muitos da cultura conservadora, a nossa presença como homens na educação infantil também é vista pelas colegas mulheres com muitas reservas. Os professores homens, com os quais eu convivo da educação infantil, que trabalham nas UMEIs, Unidades Municipais de Educação Infantil, enfrentam resistências para trabalhar com crianças de 0 a 1 ano nas atividades de cuidado. Por exemplo, trocar fralda, higienizar, dar banho, etc. Porque isso é como se fosse uma tarefa da mãe recatada e do lar. Isso não é tarefa de um professor homem que fez um curso superior de pedagogia, no caso do aluno que faz essa pesquisa, um doutorando em educação. O que o doutorando em educação tem a ver com troca de fraldas? Isso não compete, isso não é tarefa do educador. Isso não é estratégia metodicamente orientada. Então, como ser um humanista, como não deixar correr entre nós um laissez-faire pedagógico? Aquele que pode fazer de tudo acaba não fazendo de nada. É isso que eu estou questionando e é um pouco isso que eu tentei ouvir os egressos nessa perspectiva. Eu sustento que a formação excelente não pode conceder uma vírgula ao aligeiramento da formação. Quanto menor a criança, menos a exigência de formação do professor e menor salário e mais origem operária e trabalhadora tem essa professora. Então, a educação infantil é lugar de ocupação de ex-domésticas, de pessoas que saíram da subalternidade e que almejaram uma ascensão profissional e viram na pedagogia uma possibilidade de melhorar de vida. E, efetivamente, melhoram se tornando professoras na creche, nos anos iniciais. Melhorar de vida não significa necessariamente ganhar um melhor salário. Simoninha me conhece a história da PUC. Quando eu vendia minhas coisas para fazer a PUC, estudar na PUC, eu ganhava muito mais do que eu passei a ganhar quando fui ser professor. Então, mas eu me sinto até hoje bem melhor como professor do que vendendo coisas do Paraguai. Melhorar de vida não significa ganhar mais e melhor. Então, a formação superior de qualidade é muito importante. O currículo genérico não responde à necessidade de uma formação específica. Ouvir os egressos é uma forma de qualificar o processo, é isso que eu estou sustentando aqui nessa breve fala. Professor, me avisa aí, viu, do tempo. Faltam 5 minutos, a parte melhor eu só vou falar em 5 minutos. Então, eram 264 ingressantes, 178 concluíram, e depois de muita insistência, via e-mail, etc., não vou contar essa saga, eu consegui 71 respondentes do questionário, 39%. Procuramos saber, dentre outras coisas, o curso contemplou as demandas do sujeito, formação de um sujeito autônomo, as experiências pessoais, foi um processo colaborativo nessa formação, não foi? As finalidades, há uma crítica de que o curso de pedagogia lá em 2008, 9, 10, 11, quando eles se formaram, era muito verbalista e que não respondia às demandas do cotidiano da prática. Isso também nós procuramos saber. Que cotidiano da prática? A criança aprende só brincando. Não é que ela aprende só brincando. O brincar é fundamental para que o processo de aprendizagem aconteça. Então, uma das perguntas que eu fiz a essas professoras, e também no questionário,
é se o brincar foi centralidade na formação. E não só a criança de 0 a 5 anos, a criança de 0 a 10 anos, os anos iniciais do fundamental, elas querem e precisam brincar. Muitos querem domesticar a brincadeira, fazê-la uma ferramenta pedagógica, didático-pedagógica. O que seria também um equívoco, porque a criança aprende brincando. Fazer da brincadeira só uma ferramenta de aprendizado desde o berçário seria dar um golpe na alma da criança, porque a criança precisa de brincar, ter espaços adequados, pessoas que estejam com elas para brincar. E isso, a resposta foi geral. A brincadeira não está ausente, a brincadeira não está presente, a brincadeira está ausente da formação. Então essa professora da educação infantil, se não teve uma formação adequada, tendo a centralidade do brincar, ela não será certamente aquela boa professora humanista como eu apresentei, falei no começo. Perguntei sobre o curso em si, se foi flexível, se equilibrou formação geral, formação pedagógica, se as disciplinas estavam formadas para formar o professor, o pesquisador e o gestor, já que as diretrizes da pedagogia são amplas, gerais e restritas. Aconteceram projetos interdisciplinares, temas da atualidade como as mídias, as tecnologias, a inclusão e a inclusão digital, se estiveram presentes esses temas na formação, e se o estágio foi contextualizado, significativo e reflexivo. Esse é um grande problema. Na hora de fazer o estágio, os alunos cumprem a tabela, vão lá fazer o estágio e não se comprometem propriamente não se comprometem, a própria universidade não tem estrutura para fazer um estágio, no caso da educação, com imersão no campo, com acompanhamento, com supervisão. Alguns resultados, vou ler rápido, sem comentar. 70% deles são oriundos dos egressos das escolas públicas. 18% dos pais, quis saber a formação dos pais, fizeram curso superior, pais, os homens, e 2,8% são analfabetos. 17% das mães fizeram curso superior e 4,1% dessas mães são analfabetas, das mães desses egressos. 28% já fizeram pós-graduação. A entrevista aconteceu entre os anos 2014 e 2015. Isso eu acho que é um dado muito relevante. Muitos deles, inclusive, fazendo mestrados conosco ou em outras instituições, 7,1%. Era esse mesmo curso que você queria ter feito, 40% não titubearam, disseram que sim, e os outros se dividiram nessas 3 respostas. Não tinham certeza, foram se convencendo e continuam em dúvida. Eu costumo dizer que toda turma tem 10% bem convencido e 10% que não vai se convencer nem à custa de reza. Então aqueles aí que estão em dúvida estão nesses 10%. Estou terminando. O professor mexeu ali, eu quero cumprir o prazo. 7% antes do curso, esse dado é importante, atuavam na educação básica, já eram professores, todos eles na educação infantil. E 70% passaram a atuar, mostrando que o curso cumpre a sua função social. 70% estão inseridos na educação básica como profissionais. 52% ao serem perguntados disseram que a relação entre o curso e a prática profissional é grande. O que você está fazendo hoje tem a ver com o que você aprendeu conosco? Sim. 52% sim. É grande essa relação. Aprendi muito aqui. Em seguida, eu vejo que 7% declararam que a formação não esteve voltada para as práticas do cotidiano. O fazer cotidiano na sala de aula, na creche, na pré-escola. Então, há aqui uma contradição que precisa ser, que eu tentei explorar nas entrevistas. O curso, nenhum assinalou que o curso priorizou atividades práticas. Não estou dizendo que nós temos que ser pragmáticos ao pé da letra. Eu que sou formado em filosofia, eu estaria contradizendo o que eu mais gosto, que é teorizar. Mas que tem que olhar o chão da fábrica, tem que olhar o cotidiano do profissional, e isso é óbvio. Isso é óbvio. Em seguida, eles disseram que o curso não articulou teoria e prática de forma equilibrada. Mas o curso possibilitou grandes reflexões sobre a profissão docente. A gente pergunta, você conseguiu se virar com aquilo que você aprendeu? Sim, consegui me virar. Mas se a prática fosse tematizada, tivesse equilíbrio e articulação, eu teria um desempenho muito mais tranquilo. Foi sofrido no começo, professor. Mas eu fui me virando e dei conta, porque eu aprendi com vocês a pensar a educação e a refletir sobre a educação. Isso é bom.
Não vamos ignorar a importância da teoria e do pensamento, mas uma teoria sem prática é uma carcaça vazia. Isso é Immanuel Kant. A forma sem conteúdo é carcaça vazia, o conteúdo sem forma também. Então, acabou o tempo, eles disseram que a matriz dialogou sim com as experiências, teve uma matriz flexível, mas a maioria diz que o curso priorizou a pesquisa educacional e aí vai diminuindo. Priorizou a formação docente, vai, enfim. Em síntese, questões da realidade contemporânea, e aí vai o estágio. É impressionante o que eles disseram aqui, sobre o estágio, e nos faz pensar. Enfim, ouvir o egresso, eu termino dizendo que ouvir o egresso é fundamental para que a gente possa fazer cursos de graduação com mais qualidade. Agora, além de ouvir o egresso, nós temos que ouvir também os nossos colegas. Por que a graduação na universidade é tão pouco priorizada? Por que a gente pensa na aula na hora que está chegando na porta da sala? Talvez porque a gente tenha que estar pensando nos artigos científicos para inserção na pós-graduação. Muito obrigado.